Olá, amigos. O primeiro Alcorão e as versões de hoje. A escrita Kufk é a forma mais antiga da escrita árabe. Diferente do árabe moderno, ela não possuía pontos ou acentos diacríticos. Depois, os pontos e os acentos foram adicionados para ajudar os leitores com a pronúncia e para evitar duplos sentidos. No início, o Alcorão não distinguia muitas letras que hoje são diferenciadas mediante o uso de sinais diacríticos, haja, e marcas de vocalização, tashkil. Devido a isso, havia muitas possibilidades nos significados, e a escrita árabe, tal como a conhecemos hoje, não foi aperfeiçoada até meados do século IX, ou seja, 3 séculos após a morte do profeta. Rasm, em árabe, significa desenho, esboço ou padrão. O rasm é a parte mais antiga da escrita árabe. Tem 18 elementos que basicamente são as linhas que constituem o alfabeto sem os pontos. Então aqui nós temos o alfabeto árabe antigo, composto por 18 letras, que originalmente compunham o Alcorão. E aqui embaixo nós temos o alfabeto árabe atual, com 10 letras a mais. Porém, o rasm, que é o desenho, as minhoquinhas delas, né, vocês podem ver que continuam as mesmas. A única diferença é nesses sinais, esses pontinhos, por exemplo, que são colocados sobre ou embaixo da letra, ou 3 pontinhos em cima. Entenderam? Por exemplo, aqui essa letra aqui. Antigamente, se alguém lesse ela, ela não teria nenhum pontinho. Ela poderia ter o som de Ra, Ra ou Jim. Aqui nós vemos que ela pode ser Jim, Ra ou Ra. Então, essa letra, ela passou a ter 3 formas com a variação só desses pontinhos. Aqui ela tem um pontinho no meio e aqui um pontinho em cima. E assim sucessivamente. Por exemplo, essa letra aqui, ela virou 2, né? Pode ser o sim ou o shin. Mas antigamente a pessoa que lesse o texto deveria escolher o melhor significado. Portanto, sem pontos ou sinais diacríticos vocálicos, a vocalização foi mais ou menos deixada a cargo do leitor do Alcorão, no início do Islã. Isto gerou uma confusão. A versão de Uthman, que seria a mais antiga, foi escrita com estilo Kufk. Então a versão de Uthman é a mais antiga que nós temos notícia aí do Alcorão. Já já eu vou mostrar para vocês uma página dela. Portanto, o texto podia ser interpretado e lido de várias formas. A fim de corrigir essas recitações orais e evitar quaisquer erros, escribas e estudiosos começaram a notar o rasm uthmanic com vários sinais diacríticos que indicam como a palavra deveria ser pronunciada, fato que não contou com a unanimidade dos crentes. Atualmente, o texto do Alcorão mais utilizado hoje é baseado neste rasm e na tradição Hafs de recitação. Aqui nós vamos ver aqui uma parte do Samarkand Kufk Quran, também conhecido como Uthman Quran, ou Alcorão de Uthman, Samarkand Codex, Samarkand Manuscript e Tashkent Quran. Então aqui nós vemos um Alcorão aí, uma das primeiras versões, o mais próximo que nós podemos chegar ali da época do profeta Muhammad. Eu vou mostrar aqui, vocês podem ver aqui, né, primeiramente, que não tem marcas em cima. E vamos agora mostrar uma versão de hoje, para vocês verem o tanto de marcas que nós temos aqui. Por exemplo, essa palavra tem aqui um Fatiha, aqui em cima um pontinho, 2 pontinhos, aqui um Doma, Kasra. Temos vários acentos aqui, vocês podem ver. Memorizem bem aqui. Aqui vocês podem verificar a semelhança que nós vamos ver apenas na parte principal das palavras, excluindo aqui esses acentos. Vamos voltar aqui para o texto.
Por exemplo, o símbolo básico representa 5 letras diferentes em árabes, dependendo onde os pontos diacríticos são colocados. O som pode ser ba, ta, za, nun, ya. Há também uma série de sinais utilizados para indicar as vogais. No entanto, estes pontos e sinais vocálicos foram um desenvolvimento posterior da escrita árabe e não estavam inseridos nos primeiros exemplares do Alcorão. Isso significa que o sentido de uma palavra era visto de acordo com o contexto e recitação usuais. Uma palavra poderia representar várias palavras. Dentre as 5 formas a seguir, não havia qualquer distinção. Então, nós vemos aqui 5 formas. No Alcorão Antigo, só ia estar essa forma principal aqui. Então, de acordo com o contexto, eles determinavam o significado da palavra. Concluímos assim que toda a acentuação do Alcorão deveu-se à tradição. Existem 7 leituras qira'ats do Alcorão, mais conhecidas hoje. Elas devem ter surgido da ambiguidade gerada no texto original sem marcas. Gostaria de apresentar uma breve comparação entre 2 leituras, que é a Hafs e o Arsh. Então aqui nós temos uma em Al-Baqarah, a Sura da Vaca 2:85, nós temos uma palavra que está escrito aqui no início, Ya, e aqui já está Tá. Você faz, eles fazem. Aqui nós temos Matanzala, nós descer, você descer. Que não, né? Tem um negativo na frente, não desceu. Aqui Kala, e aqui Kul. Ele disse e diga. Então aqui nós temos uma diferença de imperativo e uma afirmação. As diferenças de significado provam que não se pode confiar na diagramação dos sábios, entre aspas, pois esta se baseia em fontes secundárias e produz incongruências. Essas recitações ajudaram a produzir diferentes versões do Alcorão original. Vejamos algumas aqui. Nós temos o Naf, que é o Arsh e Kalun, Ibn Kathir, que é Al-Bazi, Qunbu, Al-Duri, etc. Aqui nós temos algumas versões. Vejamos mais diferença entre as versões. Então aqui nós vemos algumas diferenças gráficas. Essa aqui é a tradicional, de acordo com Imam Hafs, e aqui com o Arsh. A diferença é grande, né? Aqui nós temos o Awassa, e aqui o Ausa. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, a diferença de uma para outra. E o original era diferente das duas. Então é isso, gente. Gostaria de parar por aqui. Até a próxima, inshallah.